Muito bem, estamos de volta, mais uma aula de gramática da língua portuguesa para você que se prepara para as provas de concurso. Assunto de hoje, fonologia. Esta é a primeira aula, serão 2 aulas de fonologia, matéria importante para o seu concurso, e nós já vamos iniciar com o conceito de fonologia que nos é oferecido pelo professor Nilson Teixeira de Almeida. Nos diz o mestre o seguinte: fonologia é a parte da gramática que estuda os fonemas da língua, ou seja, os sons que formam as palavras na comunicação oral. Então você é falante da língua portuguesa. Quando você pronuncia qualquer palavra, observe que diversos pedacinhos de som se somam para formar esta palavra. E esses sonzinhos mínimos que formam as palavras da língua é que nós chamamos de fonema. Para estudar a fonologia é importante que nós iniciemos pela compreensão do que seja fonema. Então vamos entender bem o que é fonema. É a unidade mínima distintiva no sistema sonoro de uma língua. O sistema sonoro de uma língua é a fala, a unidade mínima da fala. Aquele som que faz toda a diferença. Sua presença ou sua ausência faz uma diferença marcante no sentido da palavra. Para você entender, veja aqui. Caro e calo, você vê que a estrutura é bem parecida, né? 4 letras, você veja que o C, o A e o O, o C, o A, o O, essas 4 letras representam, 3 letras, né, representando três fonemas se repetem, mas nessa daqui nós temos a letra que representa o fonema RE, aí nós temos caro. Pega-se essa mesma estrutura, troca esse fonema por outro fonema LE, o que nós temos calo. Calo. Então observe que o fonema é a menor unidade distintiva da fala. Se você alterar este som, este pedacinho de som, digamos assim, você faz diferença no sentido da palavra. Pode, olha, a estrutura bem semelhante, né? Bem parecida, você muda um único fonema, muda por completo o sentido da palavra. Galo e ralo da mesma forma. Então, por hora, né, por este nosso começo de estudo sobre a fonologia, entenda que fonema é esta unidade menor, né, essa unidade distintiva menor do sistema de uma língua, ou seja, da fala. O som mínimo que se junta a outro e a mais outro e a mais outro para formar as palavras. Mas, um alerta importante. Primeiro alerta desta aula. Veja bem. Letra e fonema não são a mesma coisa. Não confunda. Não confunda, porque o examinador da sua banca de concurso adora essa pegadinha. Adora querer confundir você para que você marque ali uma assertiva qualquer, considerando que letra e fonema sejam a mesma coisa, e não é. Letra é sinal gráfico. E fonema é som da fala que veicula a linguagem humana. Então, cuidado, porque letra é representação gráfica dos sons da fala. Letra é representação gráfica do fonema, mas o fonema em si é o som apenas. Então, às vezes nós temos palavras que possuem uma perfeita correspondência, o mesmo número de fonema e o mesmo número de letras, mas nem sempre é assim, como você pode observar a partir deste slide aqui. Letra e fonema não são a mesma coisa, e veja alguns exemplos. Na palavra quero, você tem uma letra, 2, 3, 4, 5 letras, mas você tem tão somente 4 fonemas. Quero, porque este que e este u, essas 2 letras que u, observe que na pronúncia você não diz cuero, você não pronuncia o u, você só diz quero, só tem aqui o K, quero. E até mesmo essa letra O, representada aqui no final da palavra quero, soa como u, quero.
Isso aqui é uma demonstração de que letra e fonema não são a mesma coisa e você não pode esquecer disso. Veja em guerra, palavra guerra. Uma letra, 2, 3, 4, 5, 6 letras, porém somente 1, 2, 3, 4 fonemas. Algo ainda mais acentuado do que quero, né? Quero era 5 letras, 4 fonemas, aqui é 6 letras e somente 4 fonemas. Você não pronuncia o U do guerra, né? Você não pronuncia o R 2 vezes, é uma vez só, então um fonema, 2, 3, 4. 4 fonemas na palavra guerra e temos 6 letras. Já em tórax, nós vamos nos deparar com uma situação diferente da que vimos encontrando nas palavras acima. Vamos encontrar mais fonemas do que letras. Em quero e em guerra nós encontramos mais letras do que fonema. Agora é o contrário, vamos encontrar mais fonemas do que letra. Tórax, tórax. Veja que esse X aqui no final de tórax, ele funciona como um K e um S. Você diz tórax, cálice. Então, ó, nós temos 5 letras em tórax, porém nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. 6 fonemas. Em campo, observe que este M, ele tão somente nasaliza o A. É como se fosse o A contínuo. Campo. 1, 2, 3, 4, 5 letras, 4 fonemas. Este M, o M quando segue o E no meio da palavra, assim, no começo da palavra, seguindo o E, seguindo o A, o I, certo? Ele está numa situação geralmente de nasalizar a vogal anterior. Então, cuidado com esta situação aqui. E unha, o NH, apesar de estamos aqui diante de 2 letras, mas as 2 letras estão representando o mesmo som. Então, este slide foi para você reconhecer, para você compreender que letra e fonema não se confundem, apesar das letras servirem para representar os fonemas, mas não são a mesma coisa. Fonema é som das palavras, e letra é a representação destes sons que pode ocorrer de diversas maneiras, conforme nós vamos observar a partir de agora. Atenção, o mesmo fonema, o mesmo som da fala pode ser representado por letras diferentes. Você pronunciou determinado som e não existe uma única letra para representar esse som. Letras diversas podem representá-lo. Veja, por exemplo, o fonema Z. Você pronunciou uma palavra que soa esse Z, como zorro, né? Algo assim. Mas este fonema Z, que você pronuncia em determinadas palavras, ele não apenas se faz representar por essa letra Z, não. Ele se faz representar também por outras letras, né? Outras letras. Veja aqui na palavra exílio. Se você pronuncia exílio, você pronunciou o fonema Z. E qual é a letra que está representando o fonema Z em exílio? Letra X. Na palavra piso, pronuncie piso para ver se você não soa aí um fonema Z na sua fala, né? Piso. Porém, este fonema Z em piso está sendo representado pela letra S. E prazo. Prazo também existe o Z aí soando o fonema Z, e desta vez fonema Z representado sim pela letra Z, mas a correspondência perfeita não é sempre que acontece. Você veja aí as diferenças. Certo. Agora também existe, né, o outro lado desta moeda aqui. Aqui nós temos que o mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes, e também temos que há letras que podem representar mais de um fonema. Uma determinada letra
comumente utilizada para representar determinado fonema, de repente esta mesma letra está representando aí fonemas diversos. É, na verdade, um complemento daquela ideia anterior, visto por outro ângulo. Veja a letra X, né? Que ela é campeã nesta situação. A letra X em tórax. Tórax, nós temos a letra X lá no finalzinho escrita, mas olhe que a letra X aí não está soando como X, está soando como KS. Na verdade, uma única letra representando dois sons. Veja em exame, a letra X aparece na palavra exame, porém representando o fonema Z. E em xícara sim, ele está soado, né? está soando como X, xícara. Então aqui o fonema X, ou a letra X representando este fonema que lhe é próprio, X. Observe que há letras que podem representar mais de um fonema. A letra X é um exemplo, mas nós temos essa situação em algumas outras, né? Você vê que a letra S mesmo, às vezes soa como S, às vezes soa como Z. A palavra piso, veja que a letra S soando como Z, né? Coisa, letra S soando como Z. Ok, gente. Então, nós já tivemos um conceito de fonologia, já tivemos a primeira compreensão do que seja fonema, esta unidade mínima distintiva no sistema sonoro de uma língua. Já vimos que letra e fonemas não se confundem. Agora vamos avançar um pouco aqui nos nossos estudos. Vamos para a classificação dos fonemas. Esses sons que se somam para formar as palavras da língua, eles possuem uma classificação. Estes fonemas, eles podem ser fonemas vogais, podem ser fonemas semivogais e podem ser fonemas consoantes. Nós aprendemos desde lá os primeiros anos de escola que as vogais é A, E, I, O, U, certo? Essas são as vogais. Esses fonemas, né, são fonemas vogais. Mas também existem os fonemas semivogais, né? Os semivogais, uma outra classificação dos fonemas, e eles só aparecem de tongo ou tritongo. O que é isso? Certo que A, E, I, O, U são vogais, mas a partir do momento que duas letras, ou a partir do momento que três letras vogais, né? A partir do momento que duas vogais ou três vogais se encontram em uma mesma sílaba, aí, digamos, duas vogais em uma mesma sílaba, uma delas vai ser vogal e a outra semivogal. Se forem três vogais, A, E, I, O, três dessas se encontrando em uma mesma sílaba, a primeira é semivogal, a do meio é vogal, a última é semivogal. Por quê? Semivogal é aquela, né? Aquela que primeiramente nós reconhecemos dentro das vogais A, E, I, O, U, que quando está junto de uma outra em um ditongo, né, duas vogais em uma mesma sílaba, aquela que soa mais fraquinho na sua pronúncia será a semivogal. A que soa mais forte, que aparece mais, será a vogal. Aquela mais tímida será a semivogal. Veja aqui, ó. A palavra água. Se você pronunciar água bem alto, água, água, o que é que fica mais tempo na sua boca, fica mais tempo aí soando? Este U, água, ou fica o A, água, água. Veja que o A é mais sonante. Então, numa situação como esta, o U, que soa mais fraquinho, é semivogal. E o A é a vogal, né? Água. Mesma coisa em peixe, peixe. Veja que o E fica mais tempo soando peixe. O I é discreto, é segunda voz. Pão. Este O, na verdade, o soa como U, não é? E o A nasalizado fica mais tempo, mais forte. Vogal e semivogal. Iguais, aí nós estamos diante de um tritongo. Uma, duas, três vogais se encontrando em uma mesma sílaba, mas na verdade somente vogal é a letra A. O U e o I são semivogais porque são pronunciadas mais fraquinho, mais fraquinho.
E uma dica, viu? Sempre que você estiver diante de uma palavra, de uma sílaba, em que apareça qualquer das vogais A, E, O, junto com o I ou com o U, fatalmente este I e este U serão semivogais. O A, E, O tem essa preferência, né? Sempre que aparecer junto com o I ou com o U, ela será vogal, ela será mais sonante. O I e o U será mais tímidozinho. Agora, nós vamos encontrar situações que o ditongo é formado por outras letras que não uma dessas com o I e o U, né? Pode ser o A e o O, pode ser o I e o U mesmo juntos os dois. Numa situação como essa, você tem que procurar qual é aquela que soa mais forte. Será a sua vogal, a que soa mais fraquinho, será sempre a sua vogal. Então, classificação dos fonemas, vogais, semivogais e as consoantes. Né? As consoantes, você pode perceber que os fonemas vogais, eles saem pela sua boca livremente. A, E, O. Já as consoantes, elas saem e você percebe aí uma interrupção na passagem do A, né? P, B, os lábios se contraem, o céu da boca, alguma coisa aí ocorre no seu aparelho fonador para que cause uma interrupção na passagem do ar. Estas são as consoantes. As consoantes. A grande maioria dos nossos fonemas são consoantes. Muito bem. Nós vamos ficar por aqui com esta primeira parte do estudo da fonologia. São 2 aulas. Esta foi a primeira, daqui a pouquinho, mas daqui a pouquinho mesmo nós estamos voltando com a segunda parte. Importantes ainda assuntos para nós debatermos, para nós analisarmos dentro desse estudo da fonologia. Eu aguardo você até daqui a pouquinho.